CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. O item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Aqui nos reunimos, Senhor, mais uma vez em teu nome, para estudarmos a doutrina espírita.
Agradecemos desde já uma oportunidade e rogamos a assistência dos bons amigos espirituais, Jesus, que em Teu nome evocamos. A nossa irmã Ivone, responsável pelo livro O Caminho, e Leon Denis, que com ela escreveram a história, narraram essa dolorosa história dos irmãos que se suicidaram. Que eles possam nos inspirar. Então, em nome desses espíritos, amigos, em nome do altivo e da direção espiritual do nosso SEAP, a nossa casa de amor, em nome do amor, esse sentimento que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então aqui estamos nós, domingo, dia dos pais, para o nosso estudo em nossa casa de amor. Vou até um tempo onde possa todos chegarem em casa cedo e quem nos ouve de casa tem os afazeres hoje, né? Então vamos ver se a gente 10 para as 11 ali, a gente termina o estudo. A gente está aqui no capítulo 15, Novos Rumos. E o capítulo 15 começa com uma visita do Jerônimo ao grupo que ele pertencia. Jerônimo foi o espírito rebelde que voltou à terra para ver a sua família e a encontrou totalmente desvirtuados do caminho do bem. A mãe se prostituía com a filha, a outra, o filho estava preso, a outra era explorada pelo marido, e ele entrou num estado de semi-loucura, de loucura, e ficou num lugar chamado isolamento, lá no mundo espiritual. Foram fazer uma visita a ele, em determinada época, ele ficou muito feliz, e agora ele vem retribuir esta visita, dizendo que vai retornar à carne. Ele vai reencarnar no porto, vai ser um rico fazendeiro, vai administrar a sua riqueza, a riqueza alheias. E o dado interessante foi colocado aqui que ele sofrerá a expiação da riqueza. Está na 367, Odilane. Ele experimentar, está aqui, ó, a vergonha de ter passado. Apenas indo tudo isso realizarei como expiação, a terrível expiação de possuir riquezas, mais arriscada e temerosa que a miséria, mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. Então ele vai ter a expiação da riqueza. Nós até falamos quantos queriam ter essa expiação, né? Mas fala porque ignora as facetas diversas do que é ser rico, do que é ter poder, do que é ter beleza, do que é ter dinheiro. E ele vai lutar contra tudo isso. Aí, eles estão dando a opinião deles, o João de Azevedo falou, o nosso amigo, como ele vai reencarnar, nosso amigo Botelho, chama de Botelho, né, com o Camilo Castelo Branco, perguntou a ele, né, aonde que ele ia reencarnar, em que família? Porque eram poucas as famílias ricas na cidade do Porto. Então, uma curiosidade dele. Aí nós paramos aqui. E olha o que ele responde, o Jerônimo. Ainda que eu soubesse, não vô-lo poderia revelar, meu caro senhor Botelho. Fui informado por meus tutores de que tão sutil realização verifica-se no santuário, no último parágrafo, página 367. Fui informado por meus tutores de que tão sutil realização verifica-se no santuário de sigilos indevassáveis, por não permitir à lei magnânima quaisquer indiscrições que venham perturbar o bom andamento da evolução a confirmar-se.
Segundo explicações do irmão Ambrósio, saberemos, quando muito, apenas o local onde migraremos, até que nos internemos no recolhimento, onde então tudo se delineará para nós. Então, olha o que ele está dizendo. Ele vai reencarnar numa família rica, porém ninguém sabe. Que os guias sabem, nem ele sabe. Ainda deu a resposta para o Camilo. Mesmo que eu soubesse, eu não poderia dizer, para não atrapalhar. O segredo da vitória é o silêncio, né? Muitas vezes a gente tem que se colocar em silêncio. Isso até no mundo espiritual. Provavelmente não, certamente ele reencarnaria e seus filhos estariam reencarnados ainda. Quando esse livro for escrito, provavelmente alguns dos seus familiares estavam reencarnados, né? E poderia trazer alguma consequência. E até mesmo, eu não sei como isso daria no mundo espiritual, né? Quando os guias querem, eles conseguem fazer o... A tela do outro lado, eles são discretos. A discrição. Aí quer saber, o outro queria saber onde ele... O Camilo foi indiscreto, curioso, ele vai colocar aqui. Ele vai ponderar ainda, ele falou assim, poxa, mas nós não soubemos da reencarnação lá, daqueles que reencarnaram no Nordeste e do casal português, é o que ele vai falar aqui, ó. Vamos ver só. Então, a descrição, né? A descrição do mundo espiritual. Ó. Todavia, olha o que o Camilo diz, assisti bem gente mesmo, né? Espírito é gente, poxa, não é bem gente, é gente. Ele bem está ainda tomado do seu caráter, né? Bem trabalhado aqui na Terra. Todavia, assisti a certa entrevista de 2 reencarnantes no manicômio como seus futuros pais. E ouvi dizer a alguns vigilantes nossos que muitos pormenores poderão ser fornecidos sobre o assunto, até mesmo aos homens. Retruquei, agastado, ele ficou agastado com a resposta, recordando a visita feita ao posto de emergência da colônia com a expedição do departamento de reencarnação. Então, quando ele fez essa visita no departamento de reencarnação, 2 espíritos do manicômio reencarnariam, lembra? Aquela portuguesa, um casal de portugueses, que não queriam ter filhos, mas foram obrigados a receber um daqueles espíritos, porque eles tiveram problema com a escravidão, enfim, tinham sérios problemas. E uma mulher, uma brasileira do sertão brasileiro, lá no Nordeste, que seria mãe solteira, teria um filho doente mental, né, como o outro do casal português, e ela também não queria. E como é que eu vou viver assim, sendo solteira nessa época? Eles também mostram a ela o passado dela e ela teve que aceitar, ficou ser mãe. Passado de beleza, de enganar os homens. Foi irmão Ambrósio quem interveio, corroborando com a autoridade as assertivas ouvidas ao já agora futuro capitalista do Porto. Sim, olha o que diz irmão Ambrósio. Sim, para estudo coletivo ou esclarecimentos pessoais que produzam efeitos salutares e também como prêmio à sinceridade das intenções e ao devotamento ao trabalho, serão permitidas certas revelações a respeito do melindroso acontecimento, até mesmo aos leigos, aos homens principalmente, têm sido facultadas muitas indicações a respeito, a fim de que lhes sirvam de incentivo ao progresso e mesmo de conforto durante as asperidades das reparações. Para satisfação de mera curiosidade, porém, quer que entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. O reencarnante será esclarecido ao internar-se no recolhimento do que lhe disser respeito, do que lhe seja útil e necessário. Então, olha só, da mesma maneira que provoca curiosidade entre nós, os humanos, tem curiosidade entre os espíritos. E aquilo não era necessário ser revelado. Vamos lá. Somente no momento
em que ele reencarnasse que ele teria acesso a algumas informações. E continua ele, ó, referis ao acontecimento do posto de emergência? Mas quem são aquelas personagens? Seus nomes, suas residências? Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas. Certa localidade no imenso Nordeste brasileiro. Convenhamos, meu amigo, que o sacrossanto segredo não foi revelado. Não é verdade? Olha só, ele podia ficar sem essa, né? Mas era bem da época mesmo dele, né? Então era um espírito em trabalho íntimo. E aqui mostra a sua grande humildade, ele se colocando, se expondo, né? Então o guia responde para ele, ó, como é que é o nome desses que você viu reencarnar? Em que lugar do sertão brasileiro, do Nordeste brasileiro ele está? E numa ilha, lá em Portugal, como é que é o nome dele? Quem é o casal? Ninguém sabia, nem eles, né? Que resposta. Tá vendo? Isso é para vocês que são curiosas. Aí vamos lá. Baixei a fronte desarmado, enquanto Belarmino, interessado, voltou-se para o velho amigo Jerônimo. Pô, ele ficou sem graça, né? Aí o Belarmino vai e pergunta, e tens confiança na vitória da reabilitação? O senhor pulou, né? Não, está aqui embaixo. Aqui, ó. Baixei a fronte desanimado. Agora eu vou para o último parágrafo. E tens confiança na vitória da reabilitação? Aí. Uhum. Sinceramente tenho, conquanto me sinta compungido a ideia de reproduzir, ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Eu não sei onde a Sandra tinha parado, a gente reviu, né, o que ela tinha começado. A Sandra não, foi mais na frente, a Carmen, que está fazendo falta aqui. Vamos lá. Ó, olha a resposta dele, ó, quem quer reencarnar para vencer. Ó. Tem confiança na vitória e da reabilitação? Ele responde, sinceramente tenho. Conquanto me sinta compungido a ideia de reproduzir ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Creio estar, todavia, preparado para tanto, porque, se o não estivera, deixaria de receber beneplácitos de meus momentos maiores, para prosseguir no único intento reabilitador que me é dado. Aliás, meu caro professor, absolutamente nada mais lograrei alcançar no plano invisível sem um expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Então ele está resoluto, decidido na sua reencarnação para resolver o problema que ele tinha com ele, primeiro. E depois ele terá que resolver o problema lá com a família, né? Depois terá que resolver o problema com o fisco. Olha quanta complicação a gente tem. Então cada um de nós reencarnou, vocês três aí atrás, 15 anos, 10 anos, André? 12 anos. Foi quem chegou mais recentemente aqui na Terra, né? Então vocês vieram com um objetivo. Objetivo, como eu, como tua mãe, como todos aqui, de progredir, de vencer determinadas dificuldades, ressarcir determinados débitos à lei de Deus, aprender a amar ao próximo, e com isso o perdão tem que estar sempre ao nosso lado. Então a gente veio para isso, a gente não veio para passear, para andar bonitinho, desfilando em modas, a gente veio para trabalhar o nosso espírito, formatar, ou se eu posso dizer essa palavra, ou formar, trabalhar o nosso caráter. Para isso que nós viemos. E a gente que já está mais para lá do que para cá, dá tempo, né, Dona Maria? Dá tempo da gente se renovar.
Sempre dá tempo, é só ter a consciência de que somos espíritos, estamos aqui trabalhando e pedir a Deus forças e oportunidades de serviço no bem. A página preparada é 372, pouco a pouco. Daqui a pouco a gente chega lá. Então vamos lá. Eu estou lendo aqui para andar um pouquinho, que nós voltamos. Forçoso será compreender que desgracei minha própria família. Agora ele vai dizer, desgracei a minha própria família, que lancei nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias, cujos chefes me emprestavam o concurso dos próprios bens e de labores sagrados, os quais por mim se viram vilipendiados, graças à minha insânia de jogador e devasso. Então ele era jogador, beberrão e devasso, e se suicidou. Será preciso, outrossim, recordar que lesei a pátria, crime que repugna a qualquer homem honrado, deixando mal ainda funcionários que bondosamente, intentando socorrer-me, por me facultarem prazo para reabilitação, deixavam de agir como lhes era dever, lavrando penhoras, denunciando-me à justiça, levantando falências e etc. Todas estas feias coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento, ó Belarmino, pois constitui crime perpetrado sob as inspirações da incúria, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem. Enredei-me de tal forma no sinistro, porque do suicídio. Enredei-me de tal forma no sinistro porquê do suicídio, que me sinto agora agrilhoado ao pretérito por tão insidiosa cadeia que, a fim de algo realizar nos planos espirituais, deverei voltar ao cenário dos meus deslizes para quebrá-las, refazendo dignamente o que insensatamente andei praticando. Então, olha só, ele volta à terra como rico para devolver, ressarcir a lei, tudo que ele fez de errado. Olha quanta coisa está na cabeça dele. Inclusive os impostos que ele não pagava, que ele burlava, os empréstimos que ele pegou empréstimo lá atrás. Dizem, né, que os celtas, eles acreditavam tanto lá na vida futura, que eles emprestavam dinheiro nesta vida para pagar na outra. Tanto na reencarnação que eles acreditavam. E aqui está um fato, ele pegou dinheiro emprestado, a morte não o livrou da dívida que ele tinha. Ele terá que vir e pagar o que ele deve ao fisco e devolver aqueles que ele desviou. Devolver a lei, na verdade. Com certeza eu desviei dinheiro, eu roubei, com certeza eu também matei, porque o que a gente tira de dinheiro daqui e deixa aqui na casa, né? Está devolvendo a lei. Então eu estou tirando meu dinheiro aqui, botando aqui um exemplo, e estou ressarcindo a lei de Deus. Mas eu tirei o dinheiro, foi do seu José das Couves. Tudo bem, o seu José das Couves não está nem aí para mim, me perdoou e foi embora. Estou pegando algo fictício, tá? Esse eu somos todos nós. Então, mas eu não tenho dinheiro para dar. Mas eu tenho a força do trabalho. A força do meu trabalho, e eu estou em benefício do próximo, eu estou ressarcindo a lei. Entenderam isso? Então vamos lá. Vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu abri o Evangelho de manhã, ao acaso, quando eu acordei, veio essa passagem para mim. A quem muito foi dado, muito será pedido. Vamos lá.
Como nenhum de nós ousasse aparteá-lo, o visitante prosseguia ao passo que rija tristeza assombrava nossos corações. Aí diz ele, né? Não mais terei filhos junto de mim, deixando de zelar pela família até o final, rejeitando a meio do caminho, as honrosas incumbências de chefe do Instituto do Lar, pelo céu concedida no Instituto de me fazer conceder em méritos, coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades, nessa próxima existência, de constituir um lar e ser novamente pai. Então, olha só, por ele ter conspurcado o lar, não ter valorizado os filhos, ele não vai ser pai. E com certeza ele vai ter vontade de ser pai. Com certeza. É. Coitado. Mas ele pediu para isso, né? É a única maneira que ele encontrou de ter paz na consciência. E que nós, os pais, tenhamos consciência da nossa obrigação moral e material para com os nossos filhos. O amor que a gente deve a eles. Não nos juntamos por acaso. Todos são credores do nosso afeto. Ali embaixo, continua, Edilana. Não obstante, a fim de ressarcir a feia atitude contra Zulmira e meus filhos, prometi a Maria, mãe boníssima do meu Redentor, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, envidar todos os esforços, quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhem a infância e tornar-me o zelador dos pobrezinhos, como eu seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória, a que não tardarei a regressar. olha só o que ele fez. Ele se comprometeu com Maria Santíssima em abrir orfanatos, abrigar órfãos, se dedicar a essas crianças desvalidas. Que espírito é esse que vai até Maria? Ainda volta para aqui, ainda... Ele prometeu em preces, tal a sua dívida. Qual foi o nosso compromisso aqui antes de reencarnar? Com certeza o primeiro compromisso com a família. Um segundo compromisso com a instituição espírita que nos abriga, porque não viemos parar aqui à toa. Então, na casa espírita, nós somos orientados a ressarcir todas as nossas dívidas, todos os nossos débitos. Quando o serviço aparece, André Luiz diz, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E o serviço vem ao encontro das nossas necessidades. Ah, você deve trabalhar naquele setor. Você deve trabalhar nesse setor. Vem ao encontro das nossas necessidades. E nós somos livres de aceitar ou não. Mas a casa espírita faz isso, direciona direitinho. Direciona as pessoas que vêm aqui em busca desse auxílio. Então a gente tem tudo na mão para poder vencer nesta encarnação. A quem muito foi dado, muito está sendo dado a todos nós. Muito será pedido. Continua. Praza aos céus. Praza aos céus que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida antes que a ruína financeira te cesse. Ele vai ter ruína financeira, ele vai perder tudinho, como ele perdeu anteriormente. Ele vai ser muito rico,
vai ser bajulado, vai ser testado na sua vaidade, vem para abrir abrigos. Olha aqui que o Espírito está desejando a ele, é um desses aí. É desejando a ele o quê? É o Belarmino. Antes que você perca tudo, praza aos céus que você construa esses abrigos. Está torcendo por ele. Continua. Antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuras. Continua. Amigo Jerônimo, interrompi eu, surpreendido com a coragem que transparecia de suas acessões. Praza aos céus, amigo, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda da expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos. Ele vai tornar o quê? Arrimo de muitos órfãos. Quer dizer, ele vai depender desses órfãos que ele cuidar. Se ele não cuidar, não vai ter ninguém para cuidar dele. Olha como ele diz, ó. Praza aos céus, amigo, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos dos meus filhos, votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura, estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitar a minha parte um resgate à altura, seja a custa de que sacrifício for. Então ele vai se dedicar a esses órfãos, como ele tinha que se dedicar aos filhos. Como não dava tempo dele abraçar os filhos, descer e pegar, porque os filhos já estavam homens, né? Estavam com a sua vida encaminhada, delineada. Ele volta para cuidar desses órfãos como se fossem seus filhos. Entendeu? Ó, quer ver? Você bota aqui no dicionário, ó. O que é arrimo de família? Ó, substantivo masculino, pessoa que é a principal ou única responsável pelos meios de subsistência de toda a família. Será dada, então, ó, o arrimo de família é isso. Pessoa que sustenta a família, sendo muitas vezes a única que trabalha. Então ele vai sustentar, ele veio para isso e vai receber o carinho e o amor desses filhos. Entenderam? É o único que trabalha. Esses órfãos só terão a ele. Que vai ajudar essas pessoas. Só terão a ele. Vou ler de novo esse pedaço, ó. Praza aos céus, amigos, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos de meus filhos, votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura, estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja à custa de que sacrifícios for. Então ele terá um monte de órfãos que só dependerão dele. Só dependerão dele. Olha o resgate. Olha o resgate. Novamente aparteu o irmão Ambrósio, elucidando cautelosamente. Vai, sim. Sim, praza aos céus que, seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no acaso das mesmas. Quer dizer, seja ele tendo dinheiro ou não, no apogeu, que é dizer, o que é apogeu? O máximo, quem está lá na glória, está lá no apogeu. Rei. Né? Está em cima, ou no ocaso. Das mesmas. Continua. Seus pensamentos e sua vontade, se não desviem da rota reabilitadora que resolveu palmilhar. No momento, é o nosso penitente animado das melhores intenções. Todavia,
dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha a vitórias das realizações pretendidas. Geralmente o espírito, uma vez encarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações do meio ambiente a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra Cadê? Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Vamos pegar esse pedaço aí, para a gente analisar. Ó, seja numa apogeu ou no ocaso financeiro, deseja ele ali o amigo, né? Seus pensamentos e sua vontade se não desvia da rota reabilitadora, que ele não saia daquela rota. Isso é um ensinamento para a gente. Presta atenção, o Adilane, que resolveu palmilhar. Então nós resolvemos no mundo espiritual palmilhar uma rota. Porque chegar aqui, olha, a gente se ilude. Que a gente não se iluda. É o que ele está dizendo, ó. Todavia, no momento é o nosso penitente animado das melhores intenções. Todavia dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha a vitória das realizações pretendidas. Então, no mundo espiritual, a gente promete mundos e fundos. Eu vou fazer, eu vou voltar, eu vou ajudar, eu vou trabalhar. Chega aqui, às vezes encontra algumas facilidades, se perde. Não, eu não quero isso para mim. Abandona a tarefa, se nega a fazer o que tem que fazer, se nega, não quer estudar, não quer trabalhar, enfim, volta com a dívida acrescida de juros. A misericórdia de Deus nos permite voltar, a gente pede para vir, a gente se compromete e chega aqui a gente não faz? É o que ele está dizendo. Geralmente o espírito, uma vez reencarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações do meio. E o que são falaciosas atrações do meio? As ilusões do meio, né? As ilusões do mundo, o meio em que você está, o meio ambiente, a que se vê submetido, esquecendo o compromisso de honra assumidos na espiritualidade. Viu, Adilane? Uhum. Então, bota a sua cabeça aí no lugar. Os quais muito conviria ao próprio que os esquece serem cumpridos à altura da importância que representam. Então, a gente teve um passado, a gente está aqui esquecido do passado, mas alguns ainda se lembram, mas intuitivamente a gente sabe o que tem que fazer. Tem que perseverar, para não deixar o meio, não deixar o mundo nos levar do caminho reto. Porque o mundo está cheio de convite atraente aí para a gente. Sempre incitando o lado material, o lado das paixões, em que nós ainda somos muito ligados. Continua. Mas se a vontade firme de vencer, impulsioná-lo perenemente, sobrepondo-se às influenciações deletérias do mundanismo egoísta, será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão impeli-lo para frente por meio de inspirações sábias, embora discretas, auxiliando segundo a lei de solidariedade estabelecida no intuito de fraternizar o universo inteiro. De fraternizar o universo. Olha aí. Entenderam? Essa vontade firme de vencer,
vai impulsioná-lo, que é uma coisa perene, sempre, perenemente, e sobrepondo-se sobre as influenciações deletérias do mundismo. Quer dizer, quantas influências o mundo exerce sobre nós para deixar o trabalho sério de lado? Quantas? Quantas ilusões, quantos convites? Será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com os mentores invisíveis, que os procurarão impeli-lo para a frente por meio de inspirações sadias. Então a gente tem os espíritos guias de nossa vida, nos inspirando a seguir o caminho reto. E quando mesmo assim a gente não escuta o guia, alguém fala por ele. Alguém fala, olha, vai aqui. Vai estudar, vigia. Aí você escuta na evangelização, você escuta nas reuniões públicas, você escuta das pessoas amigas. Você escuta, você tem o evangelho te orientando, te norteando o tempo todo. Para a gente não vir a falir. Mas aí tem uma pergunta aqui que a gente vai responder semana que vem, ó. Suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. O que se sucederá? E interroguei apegando ao azedo critério de repórter. Agora você vê, né? E se ele não fizer nada disso? O que vai ser? Ele vai responder ali. Como é longo e a gente tem que refletir, a gente precisa se colocar nessa posição também, porque a gente pode deixar o trabalho de lado. Nós já sabemos, nós que estamos aqui estudando domingo de manhã no Centro Espírita e que está nos ouvindo de casa, já sabemos que temos um compromisso com a sociedade, com os nossos guias, com Jesus. E se a gente vir a falir, o que será? Na próxima semana, a gente vai ver isso, tá bom? Deu para a gente estudar bem, não deu? Tem bastante material para a gente refletir. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos benfeitores aqui presentes, que nos dão a oportunidade de estudar, de trabalhar, de servir, e sabemos que estamos sendo úteis nesta casa de amor, doando os nossos fluidos, os nossos corações para esses espíritos desvalidos, doloridos, em que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual. Que o bálsamo de amor, que o bálsamo reconfortante do teu amor, Jesus, envolva todos eles, aliviando as suas dores e dando-lhes esperanças. Rogamos pelo nosso irmão Jerônimo, torcemos para que ele tenha vencido essa etapa difícil que já passou em sua vida e que hoje esteja a caminho da sua redenção. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a cada personagem desse livro, o irmão Camilo, o Belarmino, João de Azevedo, o Mário Sobral, que Deus os abençoe, que Deus abençoe os seus familiares, que Deus abençoe os seus instrutores, estes que seguem ao lado deles. E quanto a nós, Senhor, pedimos também que os nossos benfeitores entrem em ação sempre em nossas mentes, não nos deixando desvirtuar do caminho reto. Ajuda-nos a valorizar a vida, a valorizar a casa espírita que nos abriga. Ajuda-nos, Senhor, a entender que só o amor liberta e que a gente aprenda de uma vez por todas a amar o nosso próximo, a amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Que Deus abençoe as famílias da terra, os lares da terra, que não haja lágrimas no dia de hoje devido ao suicídio de algum ente querido. Que o Dia dos Pais seja comemorado com alegria, com paz, com harmonia em cada lar,
desta terra de amor que Deus criou para todos nós. Paz aos familiares, às famílias, aos pais, que hoje tenham um dia de alegria. E que o perfume das rosas abençoe a todos nós. Que o perfume das rosas chegue aos lares que nos ouvem neste momento e chegue aqui inebriando este ambiente com este suave perfume. Obrigado por tudo, Lourdinha. Obrigado por tudo, Dona Ivone. Obrigado por tudo, Camilo. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Altivo. As irmãs queridas, a todos vocês, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome do amor que vibra nesta casa, do amor de Maria Santíssima, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis e de Allan Kardec, do teu amor, Senhor, mas do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.